Quando ouvi pela primeira vez sobre esse caso, senti um arrepio na espinha. Roupas rasgadas, pedaços de carne e uma hiena desaparecida. Detalhes como esses não podem ser esquecidos. Tudo começou quando uma fonte na Tanzânia me enviou uma foto de um homem europeu de meia idade acariciando uma jovem hiena como se fosse um cachorro de estimação. Meu nome é Mark Stevens e em meus 20 anos como jornalista de documentários já vi muita coisa, mas essa história me fez repensar os limites entre o homem e a vida selvagem. Passei 3 meses na Tanzânia conversando com moradores locais, estudando relatórios policiais e tentando entender como o amor pelos animais pode se tornar trágico. O Dr. Thomas Ryder chegou à Tanzânia em março de 2019, 42 anos de idade, um zoólogo da Suécia que havia perdido sua esposa em um acidente de carro no ano anterior. Os colegas disseram que ele estava em busca de solidão, algo que o ajudasse a lidar com sua dor. Ele alugou uma pequena casa a 20 quilômetros de Arusha, nos limites da savana, onde planejava estudar o comportamento dos predadores locais. Encontrei a casa. Era uma construção simples, de tijolos vermelhos de um andar, com uma varanda e um pequeno jardim. Os vizinhos moravam a 1 quilômetro de distância, uma família Masai que criava cabras. Eles me disseram que Thomas era um homem calmo e educado, que sempre os cumprimentava, e às vezes comprava leite deles. Ele falava Swahili com um forte sotaque, mas tentava se comunicar. Nos primeiros meses, Thomas levou uma vida comedida. Todas as manhãs, ele ia para a savana com uma câmera e um caderno, observava os animais e fazia anotações. À noite, lia ou escrevia artigos para revistas científicas. Seus colegas em Estocolmo recebiam regularmente cartas dele, descrevendo a fauna local. Ninguém suspeitava que sua vida logo mudaria radicalmente. Tudo começou em junho de 2019. Thomas encontrou um bebê hiena perto da estrada, ao lado do corpo de sua mãe morta. De acordo com suas anotações, que obtive da polícia, o bebê tinha cerca de 2 meses de idade. Mal conseguia se manter em pé, estava emaciado e claramente órfão. Qualquer pessoa sensata teria entrado em contato com as autoridades locais ou com o Serviço de Vida Selvagem. Mas Thomas tomou uma decisão diferente. Ele levou o filhote para casa. Em um diário que pesquisei nos arquivos da polícia de Arusha, Thomas escreveu: "Eu não podia deixá-la morrer. Ela olhou para mim com aqueles olhos. Eu a chamei de Luna. Vou cuidar dela e quando estiver mais forte, vou soltá-la na natureza." Nobres intenções que gradualmente se transformaram em algo completamente diferente. Nas primeiras semanas, Thomas alimentou Luna com mamadeira como se fosse um filhote de cachorro. Ele estudou a literatura sobre a criação de filhotes de hiena e consultou colegas por e-mail, sem revelar todos os detalhes. Luna rapidamente se afeiçoou a ele. Ela o seguia pela casa, dormia ao lado de sua cama e brincava com seus sapatos. Thomas ficou encantado com sua esperteza. Os vizinhos Masai notaram o estranho animal depois de apenas 1 mês. Eles viram Thomas levando Luna para o quintal, enquanto ela corria pela casa. O idoso Joseph Ole Kemp, chefe da família, me disse: "Sabíamos que era uma hiena. Avisamos o Mzungu, homem branco, que ela era perigosa, mas ele não deu ouvidos. Ele disse que ela era mansa, como um cachorro." Em agosto, Luna havia crescido. Ela já pesava cerca de 30 quilos e suas mandíbulas podiam morder ossos. Mas para Thomas, ela ainda era uma menina. Ele a levava para passear sem coleira e ela caminhava obedientemente ao seu lado. Ele a alimentava em seus braços. Ela dormia em sua porta. O vínculo entre eles parecia incrível. Um humano e um predador selvagem vivendo em harmonia. Thomas começou a fazer vídeos. Eu vi as filmagens. Elas estão no arquivo da polícia. Um dos clipes mostra Luna sentada ao lado de Thomas na varanda, ele acariciando sua cabeça, ela se aconchegando em seu braço. "Veja", ele diz para a câmera, "ela é mais inteligente do que qualquer cachorro. Entende cada palavra, sente meu humor." Seus olhos se iluminam de felicidade. Outros vídeos mostram os dois caminhando juntos. Luna caminha ao lado de Thomas, explorando a área, mas sempre voltando para ele. Ela brinca com uma vara que ele joga, trazendo-a de volta para ele. Em um dos vídeos, Thomas diz: "As pessoas têm medo das hienas porque não as conhecem. Luna é a criatura mais leal que já conheci." Mas os moradores locais viram algo que Thomas não viu. Joseph me disse: "Nós a vimos mudar. No início, ela era como um filhote de cachorro. Depois, ficou mais forte, mais agressiva com estranhos. Quando nos aproximávamos da casa do Mzungu, ela rosnava e mostrava os dentes. Dissemos a ele: 'Este é um animal selvagem. Os instintos vão despertar.' Mas ele não deu ouvidos."
No outono de 2019, o comportamento de Luna de fato mudou. Ela se tornou mais territorial e reagiu agressivamente a pessoas de fora. Thomas percebeu isso, mas interpretou como um instinto de proteção. Em uma carta a um colega, ele escreveu: "Luna é muito leal a mim. Ela guarda a casa e mantém os forasteiros afastados. Isso prova que o vínculo entre o homem e o animal selvagem pode ser mais profundo do que pensávamos." O oficial de polícia do distrito de Arusha, Sargento Mwanza, me disse que havia recebido reclamações de vizinhos. Eles tinham medo da hiena e pediam que algo fosse feito, mas Thomas convenceu a todos de que Luna não era perigosa. Ele mostrou fotos, lembra o Sargento Mwanza, dela comendo em seus braços, dormindo ao lado dele. Disse que ela era sua família. Durante o inverno, o vínculo entre Thomas e Luna ficou ainda mais forte. Ela raramente saía de casa, ficando perto dele o tempo todo. Thomas estava feliz. Ele havia encontrado uma companheira para preencher o vazio após a morte de sua esposa. Luna era sua nova família, o sentido de sua vida. Ele não conseguia imaginar a existência sem ela. Mas a natureza seguiu seu curso. Luna ficou mais velha e seus instintos aumentaram. As hienas são carniceiras e predadoras. Seu comportamento é genético. O treinamento doméstico não pode mudar milhões de anos de evolução. Thomas não percebeu isso ou não quis perceber. Para ele, Luna não era um animal selvagem, mas um membro da família. Em janeiro de 2020, houve um incidente. Luna atacou uma cabra que pertencia aos vizinhos. Joseph procurou Thomas exigindo uma indenização. Thomas ficou chateado, mas pagou. Ele explicou o que havia acontecido, dizendo que Luna estava apenas brincando e não conhecia o poder. Os habitantes locais viram a situação de forma diferente. O predador havia mostrado sua verdadeira natureza. Após esse incidente, Thomas tornou-se mais cauteloso. Ele tirava Luna de casa com menos frequência e passava mais tempo com ela em casa. Mas o isolamento só fortaleceu o vínculo entre eles. Luna se tornou ainda mais dependente dele e ele dela. Eles viviam em seu próprio mundo fechado, onde as regras da sociedade humana não se aplicavam. Fevereiro de 2020 foi um momento decisivo. Luna havia atingido a maturidade total, já pesando 50 quilos. Suas mandíbulas podiam quebrar ossos e suas garras podiam rasgar carne, mas Thomas continuou a tratá-la como um animal de estimação. Ele não notou como ela mudou, como seu comportamento se tornou mais imprevisível. Os vizinhos viram Thomas perder peso e ficar nervoso. Ele parou de sair de casa regularmente e raramente respondia às cartas dos colegas. Toda a sua vida girava em torno da lua. Ela se tornou sua obsessão, o centro do universo. Os limites saudáveis entre homem e animal foram finalmente apagados. No final de fevereiro, Mwanza foi a última pessoa a ver Thomas com vida. Ele tinha ido verificar as reclamações dos vizinhos sobre barulhos estranhos durante a noite. Thomas parecia exausto, mas insistia que estava tudo bem. Luna estava na casa, rosnando para o policial. Thomas a acalmou, acariciando sua cabeça. "Ela só está me protegendo", explicou ele. Mwanza alertou Thomas de que a situação poderia sair do controle. Ele o aconselhou a entrar em contato com a Nature Conservancy para que a lua fosse entregue a especialistas, mas Thomas se recusou terminantemente. "Ela é minha família", disse ele. "Não posso traí-la." Essas foram as últimas palavras que alguém ouviu dele. A noite entre 28 de fevereiro e 1º de março de 2020 foi fatídica. Os vizinhos ouviram barulhos estranhos por volta das 2 horas. Gritos, rosnados, sons de luta. Depois, houve silêncio. Joseph queria ir verificar o que estava acontecendo, mas sua esposa o impediu. "É muito perigoso", disse ela. Pela manhã, ninguém se aproximou da casa de Thomas. No dia 1º de março, Thomas não apareceu. Normalmente, ele saía para o quintal pela manhã, regando as plantas, mas a casa estava silenciosa. Joseph esperou até a hora do almoço e chamou a polícia. O oficial distrital, Mwanza, chegou com 2 colegas. Eles encontraram a porta da casa aberta, mas não havia ninguém dentro. Luna também havia desaparecido. As pegadas saíam da porta da casa em direção à savana. A polícia as seguiu por cerca de 1 quilômetro. Depois, o rastro se perdeu na grama alta. Estava claro que algo sério havia acontecido. Mwanza chamou reforços e organizou uma busca. À noite, 20 pessoas, incluindo rastreadores Masai, estavam envolvidas na operação.
No dia 2 de março, a busca continuou. A 3 quilômetros da casa, encontraram as roupas rasgadas de Thomas, camisa, calças e botas. O tecido estava rasgado e coberto de sangue. Pedaços de carne e ossos foram encontrados nas proximidades. Os rastreadores determinaram que eram restos humanos. Thomas estava morto. Luna nunca foi encontrada. Ela desapareceu na savana, de volta à vida selvagem. A polícia e os rastreadores procuraram por ela por mais uma semana, mas sem sucesso. As hienas são mestres da camuflagem e podem se esconder nos lugares mais inacessíveis. A lua desapareceu na natureza africana como se nunca tivesse existido. A investigação durou um mês. A polícia estudou os diários de Thomas, seus vídeos e entrevistou os vizinhos. O quadro era claro: um animal selvagem. Apesar de anos de treinamento doméstico, continuava selvagem. Os instintos assumiram o controle e a tragédia foi inevitável. A causa oficial da morte foi um ataque de animal selvagem. Os colegas de Thomas na Suécia ficaram chocados. Eles o conheciam como um cientista cuidadoso e metódico. Ninguém podia acreditar que ele fosse capaz de correr tal risco, mas a dor torna as pessoas imprevisíveis. Thomas procurou consolo após a morte de sua esposa e o encontrou em seu apego a um animal selvagem. Esse apego se tornou sua maldição. Os habitantes locais não ficaram surpresos com a tragédia. Para eles, era um resultado previsível. Sabíamos que acabaria assim, disse-me Joseph. Os animais selvagens permanecem selvagens. Não importa por quanto tempo você os alimenta com suas mãos. Os instintos são mais fortes do que o amor. Sabedoria geracional, ignorada pelo cientista europeu. A história recebeu cobertura da mídia internacional. Os conservacionistas a usaram como um exemplo de por que não se deve manter animais selvagens como animais de estimação. Os psicólogos falaram sobre o apego patológico que as pessoas podem desenvolver durante o luto. Mas para mim, essa foi uma história sobre a necessidade humana de amor e suas trágicas consequências. Passei 3 meses na Tanzânia pesquisando essa história. Vi a casa onde Thomas e Luna moravam. Conversei com vizinhos, policiais e rastreadores. Cada relato acrescentava novos detalhes ao quadro trágico, mas a principal pergunta permaneceu sem resposta. A tragédia poderia ter sido evitada? Talvez, se Thomas tivesse procurado aconselhamento após a morte da esposa, se ele tivesse ouvido seus vizinhos e entregue Luna a especialistas, se ele não tivesse deixado suas emoções obscurecerem seu julgamento. Mas a história não tem modo subjuntivo. O que aconteceu é o que aconteceu. A casa de Thomas agora está vazia. O proprietário a aluga para turistas, mas eles raramente ficam muito tempo. Os moradores locais evitam o local. Eles dizem que ouvem o rosnado de hienas à noite. Talvez seja o vento na savana. Talvez sejam os fantasmas do passado. Talvez Luna às vezes retorne à casa onde passou os melhores dias de sua vida. Essa história mudou minha compreensão dos limites entre os seres humanos e a vida selvagem. Achamos que podemos domar tudo, controlar tudo, mas a natureza tem suas próprias leis que não obedecem aos nossos desejos. Amar os animais é um sentimento maravilhoso, mas não deve se sobrepor ao bom senso. Thomas Ryder buscou consolo na natureza e o encontrou na forma de uma jovem hiena, mas o preço desse consolo foi muito alto. Sua história é um lembrete de que alguns limites não podem ser ultrapassados, alguns riscos não podem ser assumidos, mesmo em nome do amor. Sempre penso nos últimos momentos de Thomas. Será que ele se deu conta do que havia acontecido? Será que ele se arrependeu de sua decisão? Ou será que ele esperava até o fim que Luna continuasse sendo sua amiga leal? Nunca saberemos as respostas a essas perguntas, mas sua história continuará viva, lembrando-nos da fragilidade dos limites entre a civilização e a natureza selvagem. Em algum lugar da savana da Tanzânia, vive uma hiena que passou 1 ano em um lar humano. Será que ela se lembra de seu pai adotivo? Será que ela anseia por uma varanda quente e refeições regulares? Ou será que a natureza selvagem engoliu completamente suas lembranças da vida doméstica? Esse é um mistério que somente a savana conhece. A história de Thomas e Luna é uma história de amor, tristeza e as trágicas consequências de ultrapassar os limites naturais. Ela mostra que mesmo a mais nobre das intenções pode levar ao desastre se esquecermos a realidade. A natureza selvagem permanece selvagem, independentemente de nossos sentimentos em relação a ela.
Quando saí da Tanzânia, Joseph me disse, Mizungu achou que poderia mudar a natureza da hiena, mas a natureza o mudou. Essas palavras passaram a simbolizar toda a história para mim. Não podemos refazer o mundo selvagem para se adequar a nós. Só podemos aprender a viver em harmonia com ele, respeitando os limites razoáveis. Thomas Ryder está enterrado no cemitério de Arusha. Em seu túmulo, há uma inscrição simples. Amava a natureza mais do que a vida. Talvez esse seja o melhor epitáfio para um homem que pagou o preço máximo por sua afeição por um animal selvagem. Sua história continua viva, lembrando-nos da importância de respeitar a natureza e suas leis. Meses depois, recebi um e-mail do colega de Thomas em Estocolmo. O professor Erik Lindqvist havia trabalhado com ele por 20 anos e o conhecia como ninguém. Thomas mudou após a morte de Anna, escreveu ele. Tornou-se retraído, evitava as pessoas. A viagem à África foi uma tentativa de escapar da dor, mas ele não fugiu. Ele a encontrou em outra forma. Lindqvist me enviou fotos de Thomas antes da tragédia. Um homem feliz e sua esposa, sorrindo em frente ao laboratório. Um homem que amava a vida e a ciência. Comparando essas fotos com os vídeos mais recentes da Tanzânia, vi uma mudança impressionante. O luto o havia transformado de forma irreconhecível, transformando-o em um eremita solitário que buscava consolo nos braços de um animal selvagem. Ele sempre foi emotivo, continuou Lindqvist. Ele era muito ligado aos seus objetos de pesquisa. Eu o adverti sobre os perigos de antropomorfizar os animais, mas ele não me ouvia. Ele dizia que a ciência deveria vir do coração, não apenas da mente. Foi essa filosofia que o arruinou. Ao estudar a correspondência de Thomas com seus colegas, descobri alguns sinais preocupantes. Um mês após a aparição de Luna, frases estranhas apareceram em suas cartas. Ela me entende melhor do que as pessoas. Eu e ela somos uma família. Ela é a única pessoa que precisa de mim. Os psicólogos chamam isso de projeção emocional, transferir sentimentos humanos para um animal. A doutora Sarah Mitchell, psicóloga de Londres, especializada em dor e luto, analisou o arquivo do caso a meu pedido. Thomas estava apresentando sinais clássicos de apego patológico, explicou ela. Após a morte de sua esposa, ele não havia passado do estágio de aceitação. Hiena tornou-se um substituto para um relacionamento perdido. É uma ilusão perigosa. Mitchell me contou sobre casos semelhantes. As pessoas que perderam entes queridos geralmente buscam consolo nos animais, mas quando o apego se torna patológico, os limites da realidade se tornam indistintos. A pessoa deixa de ver o animal como um animal e lhe atribui qualidades humanas. O resultado é previsível e trágico. Thomas vivia em um mundo de ilusão, continuou Mitchell. Ele criou uma realidade alternativa em que a hiena substituía sua esposa, mas um animal não pode substituir um homem. Mais cedo ou mais tarde, a ilusão é quebrada e as consequências podem ser catastróficas. Voltei à Tanzânia um ano depois de minha primeira viagem. Eu queria encontrar as pessoas que conheciam Thomas para descobrir como elas estavam vivendo depois da tragédia. A casa ainda estava vazia, com as janelas fechadas com tábuas. O jardim estava cheio de ervas daninhas e a varanda coberta de poeira. O lugar, onde antes havia risos e gritos, estava agora em silêncio. Joseph havia envelhecido durante o ano. A tragédia havia deixado uma marca em sua alma. Vimos o Mizungu ficar estranho, contou ele, mas não sabíamos como ajudar. Ele não ouvia nossos avisos. Ele achava que sabia mais do que nós, mas vivemos com animais selvagens durante toda a nossa vida. Conhecemos seu temperamento. Os moradores locais me contaram detalhes que não foram registrados no relatório policial. Na semana anterior à tragédia, Thomas quase não saiu de casa. Luna havia se tornado agressiva e não permitia que estranhos se aproximassem dela. Os vizinhos a viram rosnando para pássaros que passavam, perseguindo cabras. Seus instintos de predadora estavam despertando. Sabíamos que o problema estava próximo, contou-me o filho mais velho de Joseph. O animal estava se preparando para caçar, mas ele não tinha ninguém para caçar, além do Mizungu. Ele não entendia o perigo. Para ele, ela era uma criança, não um predador. O Serviço de Conservação da Tanzânia usou o caso de Thomas para programas educacionais. Os funcionários vão às escolas e falam às crianças sobre a importância de manter distância dos animais selvagens. A história se tornou um alerta para os turistas que frequentemente tentam se aproximar dos predadores nos parques nacionais. O Dr. James Mwando, diretor do Serviço de Conservação da região de Arusha, me encontrou em seu escritório. Todo ano nos deparamos com casos como esse, explicou ele.
Os turistas acham que podem fazer amizade com animais selvagens. O resultado é sempre o mesmo, ferimentos ou morte. Mas o caso do Dr. Ryder é especial. Ele era um cientista, deveria ter se informado melhor. Mwando me mostrou estatísticas. Nos últimos 10 anos, houve 47 casos de ataques de animais selvagens a pessoas na Tanzânia. A maioria das vítimas são moradores locais que estavam protegendo seus rebanhos, mas também há turistas que superestimaram sua capacidade de controlar a vida selvagem. O problema é o antropocentrismo, continuou Mwando. Os seres humanos acham que podem domesticar tudo, mas a evolução criou predadores para caçar, não para fazer amizade. A genética é mais forte do que a educação. O Dr. Ryder se esqueceu dessa verdade. Fui ao Parque Nacional Serengeti, onde trabalham pesquisadores de hienas. Eu queria entender o comportamento desses animais, sua psicologia. O Dr. Robert Clark, zoólogo britânico, estuda as hienas há 30 anos. Ele as conhece melhor do que qualquer ser humano no planeta. As hienas são animais complexos, explicou Clark. Elas são inteligentes, sociáveis e capazes de ter afeto, mas são predadores selvagens. Seu comportamento é governado pelo instinto, não pela emoção. Os seres humanos podem influenciá-las, mas não podem controlá-las. Clark me contou sobre a estrutura das matilhas de hienas. É uma sociedade matriarcal, com uma hierarquia rígida. Cada hiena conhece seu lugar e obedece a certas regras, mas quando um animal é isolado da matilha, seu comportamento se torna imprevisível. E Luna não sabia qual era o seu lugar na hierarquia, continuou Clark. Thomas não era uma hiena, não podia lhe ensinar as regras da vida em grupo. Ela cresceu em um vácuo social. Isso a tornava perigosa. Mais cedo ou mais tarde, ela teria de encontrar seu lugar na cadeia alimentar. Passamos o dia na savana, observando hienas selvagens. Clark me mostrou como elas caçam, se socializam e criam seus filhotes. É um mundo onde os instintos dominam, não os sentimentos. Um mundo cruel, mas honesto, onde todos conhecem seu papel. Thomas estava tentando criar uma realidade alternativa, disse Clark. Ele queria que Luna fosse um animal de estimação, não um predador, mas a natureza não tolera ilusões. Ela sempre segue seu curso. À noite ficamos sentados perto da fogueira, ouvindo os sons da noite africana. Em algum lugar na escuridão, as hienas rugiam, os leões tagarelavam e os elefantes tocavam trombetas. Era a voz da verdadeira África, selvagem, indomável, indiferente aos sentimentos humanos. Talvez a Luna viva ali em algum lugar, disse Clark, apontando para a savana. Talvez ela tenha encontrado uma matilha e se tornado selvagem, ou morreu, incapaz de se adaptar. Nunca saberemos. Mas uma coisa é certa, ela não é mais a hiena domesticada que Thomas amava. Pensei nos últimos dias da vida de Thomas. Será que ele havia notado mudanças no comportamento de Luna? Será que ele sentiu o perigo? Ou será que o amor cego o cegou para a realidade? Essas perguntas me atormentaram por meses. Procurei por respostas em seus diários, cartas e vídeos. O último registro no diário de Thomas é datado de 25 de fevereiro de 2020. A Lua está agindo de forma estranha, tornou-se agressiva, não obedece a comandos. Talvez ela esteja passando pela puberdade, mas não vou abandoná-la. Vamos superar isso juntas. Essas palavras se mostraram proféticas. No último vídeo, datado de 26 de fevereiro, Thomas parece cansado, preocupado. Luna está sentada em um canto e não quer se aproximar dele. Quando ele a chama, ela rosna, mostrando os dentes. Ela só está cansada, diz ele para a câmera. Amanhã será melhor. Mas não havia amanhã para ele. Os psicólogos dizem que Thomas pode ter tido uma premonição de tragédia. Seu subconsciente captou sinais de perigo que sua mente ignorou, mas ele não podia deixar Luna. Ela era seu único elo com a vida após a morte da esposa. Perdê-la significava perder tudo. A última pessoa a ver Thomas vivo foi um comerciante de um vilarejo vizinho. Ele estava vendendo carne e chegou a casa na tarde de 28 de fevereiro. Thomas parecia preocupado e comprou apressadamente 1 quilo de carne. Ele disse que Luna não comia há 2 dias e que precisava alimentá-la. Mizungu era estranho, lembrou o comerciante. Suas mãos tremiam quando ele dava dinheiro. Ele ficava olhando para trás, para casa. Eu lhe perguntei se estava tudo bem. Ele disse que estava, mas seus olhos diziam outra coisa. Algo o estava assustando.
O comerciante foi embora por volta das 18 horas. Essa foi a última vez que alguém viu Thomas. 8 horas depois, ele havia desaparecido. O que aconteceu na casa durante essas últimas horas, somente Savannah sabe, mas podemos presumir que Thomas estava tentando alimentar Luna para confortá-la. Talvez ele tenha sentido que estava perdendo o controle da situação. Os especialistas reconstruíram um possível cenário para a tragédia. Luna estava com fome, agitada, com seus instintos predatórios aguçados. Thomas trouxe a carne, mas em vez de gratidão, recebeu agressividade. Talvez ele tenha tentado acalmá-la, como já havia feito antes, mas dessa vez, ela não o reconheceu como amigo. As hienas atacam de forma rápida e violenta, explicou-me um especialista em comportamento animal. Suas mandíbulas podem quebrar ossos e suas garras podem rasgar carne. Para uma hiena adulta, um ser humano é uma presa fácil. Thomas não teve a menor chance. A tragédia foi instantânea. Luna atacou Thomas dentro de casa e depois arrastou seu corpo para a savana. Isso explica os rastros de sangue que a polícia encontrou. O instinto a fez esconder a presa de seus rivais. Mesmo na morte, Thomas continuou sendo apenas carne para ela. Após a tragédia, a casa de Thomas se tornou um local de peregrinação. Os turistas vinham para ver o local onde o drama aconteceu. Os habitantes locais não entendiam tal interesse. Para eles, era apenas uma história sobre um homem que desobedeceu à sabedoria de seus ancestrais. As autoridades tanzanianas aumentaram o controle sobre os animais selvagens. Manter predadores em casas particulares agora é punível com prisão. A história de Thomas tornou-se um argumento para as novas leis. Sua morte pode ter salvado a vida de outras pessoas. 2 anos após a tragédia, encontrei um colega de Thomas, que havia viajado para a Tanzânia para recolher seus pertences. O professor Lindqvist parecia envelhecido e triste. Eu me culpo, disse ele. Eu deveria ter insistido para que ele voltasse para a Suécia, mas ele não quis me ouvir. Disse que tinha encontrado paz na África. Lindqvist me mostrou fotos recentes de Thomas com Luna. O homem está acariciando uma jovem hiena, ambos parecendo felizes. Ele realmente a amava, disse um colega. Mas o amor sem razão é um desastre. Thomas se esqueceu dos limites, e isso o arruinou. Empacotamos os pertences de Thomas em várias caixas, livros, fotografias, registros científicos, tudo o que restou da vida do cientista. Seus diários e vídeos permanecem no arquivo da polícia como evidência física. Esses registros são a última evidência do trágico amor entre o homem e o animal selvagem. A família de Thomas não compareceu ao funeral. Seus pais haviam morrido há vários anos e ele não tinha irmãos. Sua única família era sua falecida esposa. Agora, eles se reuniram na morte, deixando para trás uma história de como o luto pode levar à tragédia. No cemitério de Arusha, conheci a mulher que estava cuidando do túmulo de Thomas. Maria trabalhava na igreja local, cuidando de túmulos abandonados. Ele era um bom homem, disse ela. Apenas um homem muito solitário. A solidão deixa as pessoas desesperadas. Maria disse que às vezes vê hienas perto do cemitério. Elas aparecem à noite, vagando entre os túmulos. Talvez uma delas seja Luna. Talvez ela se lembre do cheiro do homem que a amou. Mas isso é apenas uma fantasia romântica. Os animais selvagens não conhecem o sentimentalismo. Enquanto viajava de volta para a Europa, pensei nas lições dessa história. Thomas era um bom homem, um marido amoroso, um cientista talentoso, mas a tristeza o cegou e o forçou a tomar uma decisão fatídica. Sua tragédia é um lembrete de que as emoções devem ser controladas pela razão. A história de Thomas e Luna tornou-se parte do folclore africano. Os habitantes locais a contam para seus filhos como um aviso. Em sua versão, Thomas é um símbolo da arrogância humana e a lua é a personificação da natureza indomável. A moral é simples: não brinque com fogo, não faça amizade com predadores. A comunidade científica aprendeu suas lições. Agora, os pesquisadores que trabalham com animais selvagens passam por testes psicológicos obrigatórios. Eles são alertados sobre os perigos do vínculo emocional com seus sujeitos. A história de Thomas se tornou um estudo de caso de livro didático sobre ética profissional. Mas a principal lição da história é filosófica. Ela mostra os limites do controle humano sobre a natureza. Podemos estudar os animais, admirá-los e até mesmo amá-los, mas não podemos mudar sua natureza. Um animal selvagem permanece selvagem, não importa como nos sintamos em relação a ele. Hoje, anos após a tragédia, ainda penso em Thomas e Luna. A história deles é uma parábola sobre o amor e a morte, sobre os limites entre o homem e a natureza. Ela nos lembra que o mais nobre dos sentimentos pode levar à tragédia se esquecermos a realidade.
Em algum lugar da savana da Tanzânia, uma hiena que já foi um animal de estimação pode estar vivendo. Ela caça, cria filhotes e vive de acordo com as leis do bando. As lembranças do homem que a amava se dissolveram em instintos de sobrevivência. A natureza segue seu curso, como sempre faz. A história de Thomas Ryder e Hyena Moon é uma história sobre como o amor sem sabedoria pode ser uma maldição. Ela nos ensina a respeitar a natureza sem tentar refazê-la. Mais importante ainda, ela nos lembra que a natureza selvagem deve permanecer selvagem. Esse é seu direito, sua essência, sua verdade. O final dessa história está escrito com sangue em solo africano, mas sua lição continua viva no coração daqueles que se lembram da tragédia do Dr. Ryder. Que sua morte não tenha sido em vão, que ela nos lembre da importância dos limites, da sabedoria e do respeito pelas leis da natureza.